Olá, você está no canal Bom Dia Beleza? Meu nome é Simone e eu queria te perguntar uma coisa. Você acredita em contos de fadas? Eu vou te contar um. Me aguarda aí. Antes de começar esse vídeo, sapeca esse like, eu sei que você vai gostar. Esse é um dos temas mais pedidos aqui no canal, então tenho certeza que você vai curtir. Me segue também lá no Instagram, os posts são diários, no blog e tanto aqui na caixa de informações quanto na bio lá do Instagram tem o link que vai te mostrar todas as minhas redes sociais, aonde eu estou e todo dia eu trabalho um pouquinho em cada uma. Então dá uma olhadinha, tá? Mas passa lá no blog para conhecer, passa no Instagram, que são os canais principais, além aqui do YouTube. Então, gente, esse é um vídeo que foi muito pedido aqui no canal e eu já tinha gravado esse vídeo no passado, mas eu tirei do ar porque, não sei, eu achei que era uma coisa assim, muito minha, né? Muito especial para mim. Mas eu sei que tem muita gente que me acompanha, que tem essa curiosidade. Sei que tem pessoas que estão passando por esse dilema, tá passando por essa emoção, né? E gostaria de escutar uma história que deu certo. Então eu resolvi filmar novamente e contar para vocês a minha história, como eu conheci o meu marido italiano, né? Muita gente pede para eu contar, eu tava assim um pouco, conto, não conto, faço ou não faço de novo o vídeo, mas pensando aí no meu público e nas pessoas que estão passando por isso nesse momento, né? E principalmente agora, nessa época tão difícil, que a gente ainda não venceu completamente o Covid, né? A Itália ainda está fazendo algumas restrições para os italianos irem para o Brasil e os brasileiros virem para cá. Então eu entendo essa agonia, essa ansiedade que vocês devem estar passando aí, vocês que estão num relacionamento assim, né, com um italiano, não está podendo vir aqui ficar com ele também não está podendo ir aí ver vocês. Então, essa minha história vai servir assim como um incentivo e dizer que vale a pena esperar, né? Se você está com a pessoa certa, se você encontrou a pessoa certa, realmente vale a pena esperar. E quando Deus ele une, não importa onde você esteja, né? Deus une e encontra um modo de unir as duas pessoas que ele quer unir, né? Não importa se você mora em outro país, se você fala outra língua. Então, a minha história foi bem assim. Foi mesmo o destino, foi as mãos de Deus. Não tem outra explicação. E agora eu vou dizer para vocês o porquê. Bem, eu conheci o meu marido em 2003. E naquela época, eu estava querendo aprender um pouco italiano, porque eu gosto muito de músicas em italiano, né? Eu curto muito as músicas do Fabrizio De André e do filho dele, o Cristiano. E ele é um poeta, né? Ele, infelizmente, o Fabrício já é falecido, para quem não conhece ele aí no Brasil, né? Porque não é um nome muito conhecido na América do Sul, né? Ele é mais conhecido aqui na Europa. Mas enfim, ele, para quem não conhece, ele é um poeta e ele tem umas letras assim que não é aquela letra fácil, né, de músicas aí que fica sempre repetindo o mesmo refrão. São músicas profundas, com uma letra profunda, que ele conta uma história. Então eu queria entender o que ele estava falando. As músicas do Cristiano também, que é o filho, né? Também são um pouco assim. Então eu queria entender, né, o que eles estavam falando. E eu resolvi estudar sozinho o italiano. Comprei uma gramática, comprei um livrinho de verbos e comecei a estudar sozinha. Nessa mesma época, o meu marido foi ao Brasil. Ele na época tinha uma tia, né, hoje já falecida, que morava em São Paulo. E naquele ano e em alguns anos passados, porque eu acho que a primeira vez que ele foi no Brasil, se eu não me engano, foi em 1999.
mas sempre em São Paulo, né? A minha cidade é Rio de Janeiro, eu morava no Rio. Ele sempre ia em São Paulo para ver essa tia dele, para visitar os primos, e ele ficou encantado, né? Ele ama o Brasil, e ficou encantado com a nossa língua, o nosso modo de viver, né? De nos relacionarmos, enfim, ele ficou apaixonado pelo Brasil. E na época, ele é guitarrista, ele fazia shows, ele fazia muitos shows aqui na cidade, fora da cidade, né? Ele tinha uma cantora que era solista e ele tocava. E às vezes também outros músicos participavam dos shows junto com eles. E aí ele propôs a essa cantora, né? Por que a gente não faz um show só de música brasileira? Né? Porque eu tô vindo do Brasil, tô encantado, tem uma atmosfera maravilhosa. As músicas brasileiras, elas têm uma sonoridade muito particular. E eu gostaria de fazer um show só com músicas brasileiras. Mas a cantora, ela não sabia português, né? Então ela queria um pouco também conhecer melhor a pronúncia das palavras, enfim. Então meu marido falou assim, eu vou fazer uma busca na internet, né? Para procurar alguém que possa me ajudar nisso. A traduzir as músicas que a gente quer colocar no show, né? Ouvir um pouco, de repente, essa pessoa falando. Porque assim, a tia dele morava no Brasil, os primos também, mas eles eram italianos. E de uma forma ou de outra, apesar de muitos anos já morando no Brasil, ele queria uma pessoa nata no Brasil, né? Madrelíngua. E aí ele não queria pedir ajuda à tia e aos primos que já tinham um pouco aquele sotaque italiano, né? Sobretudo a tia que era mais velha, viveu há muitos anos aqui na Itália, né? O primo já foi com uma idade assim muito novinha para o Brasil, mas mesmo assim, né? Ele foi criado pela mãe, dentro da cultura italiana, e meu marido não queria, ele queria uma pessoa que fosse brasileira. Então ele fez uma busca na internet, procurando, jogou lá no Google, e aí saíram várias pessoas. Ele mandou um e-mail para uma dessas pessoas, se apresentando, né, falando qual era o projeto dele e se essa pessoa poderia ajudá-lo. Só que ele errou uma letra digitando o nome do e-mail, e eis que esse e-mail caiu de paraquedas na minha caixa de entrada, né? E aí eu falei, mas quem é essa pessoa? Quem é esse italiano que está me escrevendo, né? O que ele quer? E aí eu pensei assim, nossa, ele está querendo ajuda em português. Eu vou responder, né? Não custa nada, eu vou responder. De repente eu ajudo ele com o português e ele me ajuda com o italiano, né? Eu estava estudando italiano sozinha naquele período. E aí eu respondi. Ele escrevia um português muito capenga, e eu acho que eu escrevi em português para ele. Eu não sabia italiano ainda, né? Não escrevi em italiano, não sabia italiano. Ele fala o inglês muito bem, mas eu acho que eu escrevi em português mesmo, até porque ele estava querendo aprender o português, né? Então eu escrevi em português e ele me respondeu naquele português meio capenga, né? Misturado com italiano. Hoje ele escreve e fala super bem português, né? Como eu disse para vocês, ele ama o Brasil, ama a nossa língua. Se fosse por ele, ele morava no Brasil, né? Porque ama de paixão. Então a gente fala muito português em casa. Ele hoje fala muito bem, mas naquela época ele não falava bem, não escrevia bem. E aí ele respondeu, mas quem é você, né? Eu escrevi para uma pessoa e você está me respondendo? Eu falei, pois é, eu que te pergunto, né? Quem é você? A gente começou naquela de brincadeira. E aí a gente começou a fazer isso, né? Eu ajudava ele com português, ele me ajudava com italiano. E ali a gente foi vendo que tinha tantas coisas em comum. A gente começou a falar mais das nossas vidas, né? Mais particularidades da nossa vida, e a gente viu que tinha muita coisa em comum.
Naquela época, em 2003, não era como agora, né? Que a gente tem essa facilidade de ligar para outro país com WhatsApp, de se ver na câmera. Aquela época ainda era a época do ICQ, né? Acho que os mais jovens aí nem sabem mais o que que é isso. ICQ, e a gente se via todo robotizado, né? Na webcam. Era uma aventura, gente. Não era como agora, agora é muito mais fácil. E daí, desses e-mails, depois passou para telefonemas, depois a gente começou a se ver na webcam, depois de ter trocado fotos. Então, a gente começou a se conhecer, né, em maio de 2003. E isso durou todo o ano de 2003. E quando chegou em dezembro de 2003, novembro, ele falou para mim: não, eu tenho que ir aí te conhecer. Eu quero te conhecer pessoalmente, né? A gente tem tanta coisa em comum. Você é uma pessoa tão bacana e é uma mulher assim que eu procuro, né? Todos os teus adjetivos são adjetivos que eu procuro numa mulher, né? E eu a mesma coisa, né? Com ele também. E, gente, italiano, né? Vocês meninas aí que estão namorando um italiano sabem muito bem disso. Italiano tem uma lábia, né? Sabe te conquistar. Ele foi muito romântico, me falava coisas assim que aqueciam o meu coração, né? Soube me conquistar o danadinho. E olha que eu não sou fácil não, viu? Não era, né? Agora eu sou casada, mas eu não era fácil não, eu era muito exigente, viu? Mas o danadinho me conquistou. Aí ele falou: bem, em janeiro eu vou aí te conhecer, em janeiro de 2004. E assim foi. Ele foi me conhecer em janeiro. E, gente, naquela época, a certeza já era tão grande, sabe? Que eu era a mulher da vida dele e ele era o homem da minha vida, que ele já foi para o Brasil levando aliança de noivado, de compromisso, né? Ele levou uma aliança de compromisso para mim, gente. Lindíssima. E aí eu fui buscar ele no aeroporto, fui com a minha mãe. Ele ficou lá em casa e outro sinal aí de Deus, né? A minha mãe não era uma pessoa assim que se conquistava fácil, não, né? E eu falava: mãe, ele vem me conhecer, ele pode ficar aqui em casa e tal. Nossa, minha mãe, não sei, foi a mesma coisa de Deus, porque ela era muito desconfiada de todo mundo, né? Não fazia amizade fácil. Primeiro ela gostava de ver bem assim como a pessoa era, né? Não se entregava logo. Eu achava que a minha mãe nunca fosse concordar com isso, ainda mais que em casa era só eu e ela, né? O meu pai já era falecido, mas ela surpreendentemente aceitou que eu hospedasse ele lá em casa, porque uns meses antes, né, quando ele já estava falando em ir no Brasil me conhecer, teve um dia que ele pediu para eu passar o telefone para minha mãe. Ele queria falar com a minha mãe. Naquela época ele já estava começando a falar um pouco melhor, né, o português. E aí eles conversaram e tal. Quando a gente desligou, a minha mãe virou para mim e falou assim: tudo bem, ele pode ficar aqui em casa, ele é um rapaz sério. Eu, caramba, né? O homem é bom mesmo de lábia, passou a lábia até na minha mãe. Mas realmente minha mãe sentiu que era um rapaz sério, né? Então, foi assim que aconteceu, gente. Dali começou tudo. Ele foi me conhecer, aí depois ele voltou de novo em abril, né? Muitas pessoas não acreditavam na nossa história, né? Amigos assim que eram muito desconfiados, achavam que ele só estava indo lá para curtir um pouco, para ficar na minha casa, né? E que ele não ia voltar nunca mais. Depois daquela visita ele ia sumir, né? Tinha uma amiga que achava isso, né? Que é amiga, né? Que é amiga, em vez de me dar força, ela achava isso, né? Eu até lembro que quando ele foi embora, né, em janeiro, depois a gente se despediu, eu fui trabalhar, não pude levar ele no aeroporto aquele dia porque eu trabalhava.
Fui trabalhar e aí à noite, quando eu cheguei do trabalho e tal, eu tava muito para baixo, muito mal mesmo, porque ele tinha ido embora, eu tava sofrendo. Aí eu liguei para essa minha amiga aos prantos, né? Contando para ela que ele tinha ido embora, né, e tal. Poxa, o que que você espera de uma amiga numa hora dessas, né? Que te conforte, que te dê forças. Ela vira pra mim e fala: Ih, mas já tá assim? Vai se acostumando, que esse aqui não volta mais não. Ele só veio curtir um pouco com você, ficar na tua casa. Que amiga, né? Hoje em dia não é mais minha amiga, né? Claro, por essas e por outras. Mas essa aí é uma outra história. Enfim, né? Então ele voltou em abril. Depois, em agosto, eu vim para a Itália com a minha mãe, conheci a família dele. Nós conhecemos a família dele, nós viajamos juntos. Em novembro, ele voltou novamente, né? E aí nós chegamos à conclusão que realmente a gente tinha que ficar juntos. Nós botamos na balança todos os prós e os contras, aonde seria melhor para a gente começar a nossa vida, né? Se no Brasil ou aqui, e por uma série de razões, né? Que nós muito responsavelmente pensamos e colocamos na balança, nós chegamos à conclusão que era melhor começar aqui. Nunca dizendo, ah não, no Brasil não. A gente sempre deixou em aberto, porque sempre foi o sonho dele morar no Brasil. Mas realmente, por tantas questões, né, que a gente pensa com relação à saúde, à educação, à violência, a gente até hoje ficou aqui na Itália e agora eu já me acostumei tanto, eu gosto tanto daqui, né? E a gente no momento realmente não pensa em ir mais para o Brasil para morar, né? Então, foi assim que aconteceu. Aí quando a gente decidiu que seria eu que vinha para cá, eu tirei a minha cidadania portuguesa, né? Que a minha família é portuguesa, meus avós. Eu tirei a cidadania para poder vir para cá como cidadã europeia e para não passar por tantas burocracias que, infelizmente, um extracomunitário, como é o caso de quem tem só o passaporte brasileiro, né, passa. A burocracia é bem maior, você tem que ter permesso de sojourno para ficar aqui. Enfim, eu como cidadã europeia não precisaria de nada disso. Então eu resolvi tirar a minha cidadania. Hoje em dia eu tenho 3 cidadanias, a brasileira, a portuguesa e tirei também a italiana para facilitar a vida, porque aqui na nossa cidade não tem o consulado português, né, só tem em Roma. Então, enquanto eu ia no Brasil todo ano, quando minha mãe era viva, eu ia todo ano ao Brasil. Não tinha tanto esse problema, porque lá no Rio tem o consulado português e quando eu precisava revalidar o passaporte, eu ia lá. Mas depois que minha mãe faleceu, eu não vou todo ano ao Brasil, né? Já são 4 anos que eu não vou ao Brasil. Eu nunca pensei de ficar tanto tempo sem ir ao Brasil, mas eu não fui durante 2 anos e no terceiro ano que eu queria ir, começou a história do Covid e eu não fui até hoje, né? São 4 anos. Então imagina, não indo ao Brasil, o que eu teria que fazer com o passaporte português? Eu teria que ir em Roma toda vez que eu precisasse revalidar o passaporte. Então meu marido falou, agora você tem o direito de tirar o passaporte italiano, tire o passaporte italiano. Porque aí você não vai ter mais esse problema, né? Quando o passaporte vencer, é só ir num distrito de polícia e revalidar aqui na Itália. Então, eu tirei, né? Então, agora eu tenho 3 cidadanias. Mas a nossa história foi assim, gente. Foi mero acaso. Eu conheci meu marido na internet, mas foi mero acaso. Foi o destino, foi as mãos de Deus mesmo. Porque eu nunca curti esse negócio de aplicativo para conhecer pessoa, né? Como tem hoje em dia, Tinder e sei lá mais o que. Eu nunca entrei, nem entrei nunca nesse tipo de aplicativo. Eu não curto, nunca curti. Eu sou uma pessoa assim muito romântica, né? Eu acho que tudo para ter graça, ela precisa ser ela precisa acontecer de forma natural. Né? Então eu sempre fico com aquela impressão de que nesses aplicativos é assim, meio forçação de barra, né? Você está forçando a barra para conhecer uma pessoa.
pelo amor de Deus, cada um faz o que quer da sua vida, né? Não tô dizendo aqui que eu sou contra, né? Tenho até amigas que frequentam esse Tinder aí, né? Que tá na moda agora. Mas eu tô falando assim por mim, é a minha opinião, tá? Eu não curto e não ia me dar bem numa coisa dessa. Eu não gosto de encontros casuais, rolos, né? Não, eu tenho que ter um envolvimento real com a pessoa para poder sentir uma atração, um interesse. Então, esse tipo de aplicativo não rola comigo. Eu acho que as coisas devem acontecer normalmente, naturalmente, no decurso da vida, como foi o meu caso, né? Então, assim, quando eu vim para a Itália, eu não tinha outro interesse a não ser ficar com o meu marido, na época o meu namorado. Eu vim por amor. Não vim atrás de melhores condições de vida, não vim atrás de sei lá o que. Eu vim só por amor. Eu estava bem no Brasil, eu trabalhava no Brasil, tenho minha casa própria no Brasil, eu estava com a vida bem estruturada até, né? Mas eu vim por amor, né? E não me arrependo do passo que eu dei. É fácil? Não, não é fácil, né? No início, sobretudo, eu sofri demais. Enquanto eu tive minha mãe viva, a minha mãe era uma preocupação constante. Não saía da minha cabeça um minuto, né? E não é fácil você deixar a tua vida, a tua cultura, a tua cidade, a tua família, os teus amigos, né? O teu trabalho. Eu nunca trabalhei aqui na Itália porque nunca encontrei algo que tivesse ao meu nível de estudo, gente. Não é me gabar, não é ser metida, não é nada disso. Se algum dia precisar, eu topo qualquer parada, qualquer trabalho digno, aí eu tô aceitando sim. Mas enquanto o salário do meu marido der aí pra gente segurar com um salário só, eu, eu a gente resolveu assim, não fui eu, fomos nós dois, né? Resolvemos assim, porque eu estudei muito, né? Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz cursos aqui na Itália também, falo 4 línguas, e meu marido não achava justo eu ir trabalhar numa coisa que fosse abaixo dessas minhas expectativas, da minha preparação, da preparação que eu tinha, né? Então ele falou para mim: Simone, se algum dia você encontrar algum trabalho que seja, não digo nem na sua área, mas pelo menos no seu nível da expectativa, né, das tuas expectativas, que esteja dentro das tuas expectativas, porque você estudou tanto, você se preparou tanto, vá, eu te dou a maior força. Mas que esteja muito abaixo de toda essa preparação que você tem, só se um dia a gente precisar, né? Se meu salário não segurar mais. E a gente vai aí na corda bamba, né? A gente vive. E aqui na Itália, como eu já disse em outros vídeos, a gente ganha para viver e não para sobreviver. E tem uma diferença muito grande aí entre uma coisa e outra. No Brasil, a maioria das pessoas ela ganha para viver, ou seja, para ter o básico, né? E aqui na Itália a gente ganha, desculpa, é o contrário. No Brasil, se trabalha para sobreviver, né? Ou seja, para você ter o básico, para você conseguir ter as coisas mais básicas, sobreviver. Já aqui na Itália a gente ganha, né, no caso meu marido, para viver, que é ter as coisas básicas e também de vez em quando poder fazer uma viagem, poder ir numa pizzaria, sem que isso vá pesar tanto no orçamento, né? Então é uma grande diferença, gente. Então é isso, né? Eu vim para cá por amor, eu não me arrependo, sofri muito no início, sobretudo quando eu tinha minha mãe, porque eu tinha muita preocupação com ela. Ela não queria vir para cá, né? Ela dizia para mim: Simone, eu sou uma pessoa idosa, eu não vou mais aprender a língua, né? Eu vou querer ver uma televisão, não vou entender nada, vou querer escutar um rádio, não vou entender nada. Aqui, mal ou bem, eu me comunico com as pessoas, tenho uma família próxima, vou ficar bem,
né? Ela sofreu também, sofreu muito, sobretudo no início, foi um grande baque para ela, porque a gente tinha uma relação muito gostosa, muito unida. A gente tinha mesmo o cordão umbilical. Quando eu vim para cá, a gente rompeu o cordão, porque realmente a gente era muito ligada, muito ligada. Minha mãe não era só a minha mãe, era uma grande amiga que eu tinha. Então ela sofreu muito também, assim como eu também sofri, mas eu não me arrependo, porque eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado, um marido dedicado, responsável, que não me deixa faltar nada, me mima todos os dias, me deu um filho maravilhoso também. A gente formou a nossa família e eu sou muito feliz. Gosto muito de viver aqui na Itália. A Itália me proporcionou coisas que infelizmente o meu país não me proporcionou, ou seja, um nível de segurança maior, saúde pública de qualidade, uma boa escola para o meu filho, uma escola forte, onde ele aprende até o inglês com um professor madrelíngua. Enfim, eu encontrei coisas aqui que infelizmente o meu Brasil não me deu, né? No Brasil eu tinha que pagar plano de saúde. Eu sempre estudei em escola pública, mas eu sei que pelo menos até o segundo grau, a universidade que eu fiz na UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na época que eu fiz a universidade, entrei em 92, saí em 96 e fiz a pós-graduação em 97. Naquela época era uma faculdade muito forte, muito boa, muito renomada, né? Então eu tive uma preparação muito boa na faculdade, mas até o segundo grau eu tenho consciência que não foi um ensino forte, né? Como meu filho está tendo aqui na Itália, na escola pública. Meus pais não tinham condições de pagar uma escola particular para mim, então eu fiz todos os meus estudos, né, do primeiro grau até a faculdade em escolas pagas, em escolas públicas, faculdade pública também, mas eu vejo a diferença que até o segundo grau eu não tive uma preparação muito boa, né, nas escolas públicas, como meu filho tem aqui. Então a Itália me proporciona coisas que eu não tinha no Brasil, né? Uma seguridade social muito maior, uma segurança muito maior, né? Então eu sou muito feliz, gente. Eu sou muito feliz aqui, sou feliz com a família que eu formei, com o meu marido, com o meu filho. E é isso. Eu espero que esse vídeo dê forças aí para vocês continuarem, não desistirem. Eu sei que é um momento muito particular, agora com o Covid, né, que vocês não estão podendo vir para cá, seus namorados não estão podendo ir para o Brasil, mas se você acha no teu coração aí que é a pessoa certa, e ele também acha, porque tem que ser recíproco, tá, gente? Não adianta só um querer, não, tem que ser recíproco, porque não é fácil, vocês vão ter que combater juntos, né? Mas se vocês acham que realmente vale a pena, esperem, esse momento difícil agora vai passar e vocês vão poder ficar juntos e vão poder um dia fazer um vídeo como eu tô fazendo agora, dizendo que deu certo. Eu tô com meu marido há 17 anos, tá? Há 17 anos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!